Olá, meu nome é Danilo Ribeiro Coelho e eu sou doutorando na linha de Linguagens Visuais pela PPGAV da Escola de Belas Artes da UFRJ. E sou também artista plástico. A fabricação de imagem como uma experiência de tempo e matéria é fruto da minha reflexão como pesquisador acadêmico e como artista. E ela trata justamente dessas imagens fabricadas e da relação entre meio antigo de produção e os meios atuais, e como um contamina o outro. Como diz Philippe Dubois, toda imagem, mesmo a mais arcaica, requer uma tecnologia de produção, ao menos, e por vezes de recepção, pois pressupõe um gesto de fabricação de artefatos por meio de instrumentos, regras e condições de eficácia, assim como de um saber. Não é à toa que o termo techne, que a derivação levou a palavra arte, e inclusive a palavra também tecnologia, indica justamente essa especialização num tipo de produção, e imagem não é algo diferente. Quando a gente pensa nesse sentido de contaminação entre uma forma e outra de produção de imagens fabricadas, é muito interessante pensar na obra do Gerhard Richter, cujas pinturas lidam muito mais com a questão da mediação fotográfica do que necessariamente com o tema figurativo da obra. Quando a gente percebe nas pinturas dele a questão do foco e desfocado, automaticamente isso parece remeter à questão da lente da câmera. O próprio Richter, né, diz: não pinto fotos penosamente, nem com excesso de atividade manual, mas desenvolvo uma técnica racional, que é racional porque pinto de maneira semelhante a uma câmera. E meus quadros têm essa aparência porque aproveito o modo de ver que surgiu por meio da fotografia. Nesse sentido, a pintura sendo influenciada pelo meio fotográfico que surge posteriormente. Claro que existem os precedentes, né, como no caso das pinturas do Vermeer, né, como que foram baseadas em imagens da câmara escura, inclusive revelando na fatura de uma pincelada a simulação do desfocado. Nesse sentido de pensar uma pintura manual que remete à questão da estética de imagens produzidas tecnicamente, ou seja, uma espécie de imagem da mediação, né? Podemos citar o caso do artista pop Roy Lichtenstein, cuja pintura, por exemplo, Sleeping Girl, parece muito mais remeter à própria estética um pouco mais simplificada da história em quadrinho, né, mais tradicional, e principalmente ao próprio processo de impressão Band-Aid Dots. Esses reticulados, né, as pinturas de grande dimensão do Roy Lichtenstein chamam muito mais atenção para a mídia em si, para a aparência estética da mídia, do que necessariamente por uma narrativa, por uma figuração. Nesse sentido, também é interessante a obra do Alex Brown. Não necessariamente ele já trabalhava com imagens que já eram naturalmente extremamente pixeladas, mas sim, às vezes, exagerando a pixelização dessas imagens para destacar a construção a partir desse elemento, o pixel. Eu acho interessante esse caso aqui, porque, em teoria, o que seria um retrato sequer traz a importância da identidade da pessoa no título, ou seja, a obra não possui título, e até mesmo a identificação de uma pessoa, seja quem for, se trata de uma pessoa famosa ou de alguém conhecido do artista, no caso, isso vai para segundo plano e se destaca o pixel antes disso, ou seja, os elementos de constituição da imagem, tipo da imagem digital. Outro exemplo interessante é o Milton Manetas. No caso dele, mesmo se inspirando em imagens de jogos eletrônicos ou imagens de videochamada pelo Skype, ele não abre mão da materialidade da tinta em si, da pintura em certo sentido mais tradicional, mas ele se apropria dos enquadramentos e dos ângulos de visões típicos dos jogos eletrônicos ou, às vezes, também de outros tipos de tecnologia. Nesse sentido, a gente tem a pintura, por exemplo, Doom Viewpoint, né, de 1999, com uma referência direta ao jogo Doom, não só no sentido de que a imagem é uma visão em primeira pessoa, remetendo aos jogos de FPS, como também o próprio título aponta essa referência, né, Doom Viewpoint. No caso, não há nenhuma situação de ação no quadro do Manetas, mas há referência em si ao ponto de vista em primeira pessoa. Como artista plástico, isso traz também uma consideração a respeito da minha própria produção inspirada em imagens de jogos eletrônicos e de imagens digitais, né? Imagens técnicas também.
Nesse sentido, eu separei algumas imagens aqui do processo de produção da pintura, ponto de interrogação, exclamação, interrogação, exclamação, que é o título da pintura, que é uma brincadeira com jogos point and click, né, a respeito disso. Para eu criar uma imagem pixelada manualmente, eu primeiro optei por fazer um desenho mais tradicional e depois, copiando esse desenho no papel vegetal, eu decodifiquei isso na linguagem de pixel. Só que, curiosamente, isso faz com que se torne uma produção muito mais laboriosa. A precisão necessária para isso de um desenho que se tornaria uma posterior pintura tão pequeno traz ali, na verdade, uma produção que exige um tempo muito maior. Então, essa tentativa de aproximar da estética dos jogos, só que fazendo isso manualmente, demanda um tempo muito maior, né? Depois eu adiciono a figura no cenário que eu havia pintado, no resto da pintura, que é uma técnica tradicional de pintura que eu usei do grisaille, que primeiro é só aplicar o claro e o escuro monocromático, e depois apliquei cores por veladura, né? Apliquei a cor nessas pinturas. Só que é muito interessante pensar que, passando por um processo mais tradicional de pintura e me apropriando da estética dos jogos, na minha opinião, parece criar uma certa tensão na questão desse novo tipo de visualidade oriunda das novas tecnologias no meio tradicional, tensionando essa relação de uma imagem apropriada de algo que surgiu posteriormente, contaminando uma produção típica anterior, mais tradicional, né? Nesse sentido, criando essa tensão. E nisso é muito interessante pensar o seguinte, né? Virtual, no sentido filosófico, significa aquilo que existe apenas em potência e não em ato. A virtualidade é a condição de possibilidade que precede a atualização. Ela se opõe ao atual, não ao real. Portanto, pintar já é um exercício de exploração da virtualidade de um meio. Formulação e teste das possibilidades, escolhas de cores, formas, texturas e composição. Existem inúmeras escolhas e potências durante a construção de uma pintura. Aquilo que ela poderia ter sido, aquilo que ela se tornou e aquilo que ela foi, mas não é mais, porque na continuidade do processo ela se transformou em outra. Portanto, uma pintura nunca está acabada, ela só deixa de ser atualizada. E, nesse sentido, essa ideia do virtual, né, da potência virtual, da fabricação de imagens, ela é algo que parece, em certo sentido, escapar de uma sobredeterminação da tecnologia. E sim, como diria o próprio Philippe Dubois, muito mais uma decisão estética, na questão do cinema, da pintura ou de outros modos de fabricação de imagem. Nesse sentido, noções como verossimilhança e realismo, elas são escolhas estéticas, mas elas também acabam, por sua vez, sendo determinadas por uma certa limitação ou possibilidade que um tipo de meio de fabricação permite. E é interessante notar que não necessariamente o surgimento de uma ferramenta nova de produção de imagens significa a extinção de meios mais antigos, de formas mais antigas, por mais que se tenha uma eficácia a partir da máquina fotográfica, ou então hoje com a máquina fotográfica presente nos celulares, essa onipresença da possibilidade de se tirar fotos. Isso não significou a eliminação da pintura tradicional, no sentido de sua fabricação. Quanto à escolha de aspecto estético, ela acaba sendo influenciada por essas imagens técnicas. Então, nesse sentido, é muito interessante ver que se cria uma relação complexa de contaminação, às vezes, do meio mais antigo pelo meio mais novo, sendo que é muito natural que o meio que surja depois também possa ter uma influência do que surgiu antes. Então, essa pesquisa ela está ainda muito no início, ela vai ser desenvolvida ao longo do meu doutorado, mas um ponto de partida que reflete sobre as questões dos meios materiais para se produzir a imagem e do tempo que se torna necessário para esse tipo de produção são pontos centrais, refletindo isso a partir da minha própria produção e, claro, de outros artistas. Agradeço muito a atenção de vocês e desejo a todos um congresso muito proveitoso e rico de trocas de ideias. Muito obrigado.